Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam aí, né, tranquilos, na mais perfeita saúde. A gente vai começar, né? Eu tô gravando esse vídeo para vocês, para poder mostrar para vocês um pouquinho aí a respeito de volumetria, né? Volumetria consiste aí na titulação, né? A técnica da volumetria, como eu já havia falado para vocês, é a titulação, e a gente vai falar hoje sobre volumetria de neutralização. Quando eu falo em volumetria de neutralização, obviamente que eu estou falando de uma reação ácido-base, né? Porque a gente sabe que todo ácido mais base gera sal e água, certo? Então, isso aí tem que ficar bem claro pra gente, beleza? Então, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho a respeito da titulação, ácido base com ácido forte e uma base forte, porque de acordo com o que nós vimos lá no material teórico que eu mandei para vocês em PDF, né, até gravei o áudio e tal, é, a gente pode ter titulação com ácido forte, ácido forte, base fraca, né? Ácido fraco, base forte. Então, nesse caso, quando a gente tem um fraco e um forte, os cálculos são mais complexos porque envolvem aí o pKa, né? Até lá na explicação, lá na teoria, tem para vocês os cálculos, como se faz, mas eu acho que como a maioria das titulações são mesmo, né, realizadas com ácido forte e base forte, a gente vai acabar fazendo esses cálculos, né, de acordo com o que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá bom? Então, ó, titulação de 100 ml de uma solução 0,1 molar de HCl, né, que é um ácido forte, porque lembrando que os ácidos fortes, hidrácidos, é o ácido clorídrico, o ácido iodídrico e o ácido fluorídrico, com o NaOH, que é uma base forte, que é uma base da família 1A, né? O NaOH e o hidróxido de sódio, família 1A. Então, vejam, a gente tem o volume desse ácido e a gente tem a concentração dele, certo? E aí a gente vai trabalhar com a concentração de NaOH e eu preciso saber qual o volume que vai ocorrer a viragem. Como é uma titulação ácido-base, e o ácido é forte, a base é forte, a viragem, né, que é quando muda a coloração, vai ocorrer com pH 7, porque trata-se de uma volumetria de neutralização. Neutralização envolve pH 7. Então, a gente sabe que quando houver a viragem é quando eu tenho o meu ponto de equivalência teórico que a gente vai calcular agora, tá? Que aí sim eu vou saber o ponto que vai mudar a minha coloração quando eu estiver fazendo a titulação de fato. Então, só para exemplificar, ó, eu conheço, né, a base, eu quero saber o volume da base que vai escoar aqui na bureta. Então, eu vou chamar a solução de NaOH de sistema 2. E o ácido, que é o HCl, está aqui no Erlenmeyer, tá? Que, então, a gente vai calcular, a gente tem a concentração, tem o volume, e aí eu só vou fazer para vocês a curva, né? Geralmente a gente determina a concentração de quem está aqui dentro, né, num cálculo futuro. Mas para saber o ponto de viragem, que é o volume, montar a curva de titulação, a gente vai ter que descobrir esses volumes aqui, tá? Vou mostrar para vocês como se dá, então, essas curvas de titulação, ok? Bem, então, olha, ponto de equivalência teórico a gente vai calcular. O sistema 1 que eu falei para vocês é o HCl, que é o que está no Erlenmeyer. Eu conheço o volume e a concentração de HCl. Então, ó, 0,1 molar, que é mol por litro, tanto faz, e o volume 100 ml dividido por 1.000, 0,1 litro, certo? É igual à molaridade da base, que é 0,1 molar, eu vou calcular o volume que vai acontecer, teoricamente, a viragem. E quando eu faço esse cálculo, vai dar 0,1 litro, ou seja, 100 ml, quando eu escoar aqui da bureta 100 ml de NaOH, vai acontecer então a viragem. Em meio ácido, geralmente a gente coloca como indicador a fenolftaleína, em meio ácido a fenolftaleína é incolor. E quando a base vai escorrendo aqui, quando chega no pH 7, que é quando der 100 ml, que é uma volumetria de neutralização, a coloração aqui do Erlenmeyer fica rosinha, tá ok? Então, eu já sei, teoricamente, que perto de 100 ml a minha viragem vai ocorrer, que é quando tiver o pH 7. Então, a gente vai começar a montar a nossa curva. Eu sei que em 100 ml vai acontecer a viragem. Então, como que a gente faz os cálculos? Olha, antes do início da titulação, ou seja, quando eu não tenho nada de soda, não começou a reação, só tenho no Erlenmeyer o HCl, certo? Então, no ponto zero, não começou a titulação ainda, só tenho o HCl.
beleza? Só tem HCl, desculpa aí, tive que mexer aqui. Só tenho HCl. Então, como é um ácido, eu só tenho o quê? H+, porque HCl na presença de água, né, uma solução, gera H+ e Cl-, certo? Então, eu só tenho HCl. E eu sei que a concentração do HCl é 0,1 molar, tá aqui, ó, 0,1 molar. E aí, pH, eu sei que é menos log da concentração de H+. Aí eu faço menos log de concentração de 10 a menos 1, né, que é 1. Daí, quando eu faço isso, log de 10 a menos 1 é menos 1, como eu tenho sinal negativo aqui, dá 1, né? Potência na base de 10 é mais fácil. E aí, o pH da minha solução, antes de começar a titulação, é igual a 1, porque eu não tenho nada de NaOH, beleza? E aí, agora, eu vou começar a abrir a bureta, eu vou começar a abrir a válvula lá para começar a escoar o NaOH. Então, vejam, vou chutar, tá? Eu poderia ter chutado qualquer valor, mas eu vou chutar que eu adicionei 10 ml de NaOH. Eu sei que a minha viragem vai ficar neutro só com 100 ml, né? Que a gente já tinha calculado aqui. Com 10 ml, ainda meu meio é praticamente ácido, né? Que é o que eu tenho no Erlenmeyer. Tenho 100 ml de HCl e só escoou 10 ml de NaOH. Então, eu tenho excesso de H+, e tenho pouco OH, beleza? Então, como que eu faço isso? Olha aqui, concentração, molaridade, não é número de mol dividido por volume? Então, eu vou ter que calcular a quantidade de número de mols totais dividido pelo volume total da solução. Porque eu quero calcular, preciso calcular a concentração de H+, para depois chegar no pH. Porque eu estou montando uma curva de pH versus volume, né, de NaOH adicionado. Então, esse exercício é aquele que está, inclusive, lá no PDF, né, no PowerPoint que eu mandei para vocês. Então, eu tenho que calcular o número de mols de HCl restante depois que eu adicionei 10 ml de NaOH. Como que eu faço isso? É o número de mols de HCl original menos o número de mols de NaOH adicionado, certo? Dividido pelo volume total da solução. Então, o que que eu tinha no Erlenmeyer antes de colocar 10 ml de NaOH? Eu tinha número de mols. O que é número de mols mesmo? Concentração vezes o volume, não é isso? Né? Molaridade é número de mols dividido por volume. Então, número de mols é concentração vezes o volume. Então, tá aqui, ó, 0,1 molar vezes 100 ml, que é 0,1 litros, menos a quantidade de soda adicionado, que é o quê? Concentração dessa soda é 0,1 molar e o volume 10 ml, que é 0,01 litros, dividido pelo volume total da solução, que era 100 ml de HCl mais 10 ml de NaOH. Então, 100 que eu já tinha, mais 10, 110 ml, dividido por 1.000, 0,110, beleza? Aí eu faço a continha, vai dar a concentração de H+. Depois que eu coloquei né, 10 ml de NaOH, vai dar 0,9 molar. E aí o pH é menos log de 0,9, que vai dar 1,09. Então, vejam, quando eu só tinha HCl, o meu pH da solução era 1. Quando eu coloquei NaOH, subiu muito pouco, 1,09, beleza? Aí eu vou virar aqui, dá licença, aqui, ó. Aí agora eu sei que a minha viragem acontece só quando eu tiver 100 ml de água, certo? Só quando eu tiver 100 ml de NaOH. Então, como é assim, como é assim, agora eu vou colocar 50 ml. Olha o cálculo, mesma coisa. Número de mol de HCl menos o número de mol de NaOH, 50 ml, né, que escorreu aí. Então, 0,1 vezes 0,1, que é do HCl, menos 0,1, que é a concentração de NaOH, vezes 50 ml. 50 dividido por 1.000, 0,05. Dividido pelo volume total da solução. Tinha 100 ml de HCl, mais 50 ml de NaOH dá 150 ml, dividido por 1.000, 0,15. Então, a concentração de H+ aí é 0,033 molar quando eu adicionei 5 ml de NaOH. O log desse valor dá 1,48. Então, de 1,09 com 10 ml, aumentou pouco, né? Com 50 ml, foi para 1,48.
Em 100 ml, meu pH é igual a 7, porque é uma volumetria de neutralização. E esse 10 a menos 7 vem lá do cálculo do produto iônico da água, né? Porque eu sei que o produto iônico da água, que é o H+, vezes o mais o OH- vai dar 14. Como é só do H+, vai dar 10 a menos 7. Log disso dá pH 7. E depois que eu adicionei o OH-, vamos dizer que eu coloquei, já passou, já neutralizou, já virou com 100 ml e eu coloquei, agora deixei escorrer mais 2 ml de NaOH. Então, volume total 102 ml, tá? De NaOH. Já tinha 100, virou. Aí eu deixei escorrer mais 2 ml ali para ver o que acontece na minha curva. Então, agora eu tenho excesso de OH, certo? AOH-, de hidroxila. Então, antes eu tinha excesso de H+, depois da viragem, o todo o HCl já reagiu com NaOH e o que vier agora é só OH-. Então, eu tenho excesso de NaOH e quase nada aí, praticamente nada de HCl. Então, como que eu faço o cálculo? É o inverso. NaOH, concentração 0,1 molar, e olha o volume, 102 ml, dividido por 1.000, 0,102, menos o HCl 0,1 vezes 0,1. Dividido pelo volume total, tinha o que dentro da Erlenmeyer? 100 ml de HCl e desceu mais 102. Então, 202 no total, 0,202. Então, eu tenho essa concentração aqui de OH-. Então, POH, que eu estou falando, fazendo com relação à hidroxila, é menos log de OH-. Se eu fizer essa conta, menos log disso vai dar 3. E eu sei que pH é 14 menos 3, então pH é 11. Eu não posso fazer a curva em termos de pOH, e sim de pH. Então, vejam, no início, até 50 ml, se você fizer isso aqui para 60 ml, 70, 80 ml, você vai ver que sobe muito, né? Vai subindo gradativamente. Depois do 7, que é a viragem, o pH dá o salto. Então, de 7, quando eu coloco só 2 ml de NaCl, ele vai de 7 para 11. Então, o meu perfil, né, é mais ou menos uma coisa assim, certo? Da perfil da curva aqui, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí como se faz a montagem dessa curva de titulação. Eu coloquei mais um exercício aqui, ó, que é esse cálculozinho aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Eu preciso calcular, montar uma curva, né, na verdade. Deixa eu só colocar aqui. Eu preciso montar essa curva aqui. Nossa, gente, tô com um problema aqui no meu computador. Eu preciso montar uma curva para calcular o pH. Ai, meu Deus. Durante a titulação de 50 ml de NaOH 0,05 molar com HCl 0,1 molar, certo? Com HCl 0,1 molar a 25 graus, após a adição dos seguintes volumes: 24,5 ml, 25 ml e 25,5 ml. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, como NaOH e HCl, mesma coisa que do exercício anterior, são bases e ácidos fortes, eu sei que vai ser uma neutralização total, certo? Então, eu sei que como é uma destilação ácido-base, o meu ponto de viragem vai ser de acordo aí com o meu cálculo de ponto de equivalência teórico, que é o M1V1, M2V2. Aquilo que eu falei para vocês nas outras aulas, né? É importante dizer o seguinte, que como eu tenho esse ácido base, essa base forte, e como o HCl e NaOH são ácidos e bases aí, são ácidos e bases com carga 1, então molaridade é igual a normalidade. Então eu posso trabalhar direto com molaridade aqui. Se não fosse carga, né? Se não fosse uma carga 1, igual a esse caso aqui, eu teria que calcular o número de mols e aí fazer a relação por mols, igual vocês fizeram naquelas contas lá anteriores, tá? Naquela lista anterior a esses exercícios aqui, naquela lista de volumetria. Então, vamos pensar aqui, ó. A gente precisa montar essa curva, né? E
eu tenho esses valores. Quando a gente faz o cálculo do ponto de equivalência, ó, M1, V1, M2, V2, eu tenho lá, ó, a concentração, deixa eu fechar aqui o negócio, a concentração do HCl, que é 0,1, né? E eu tenho dentro da Erlenmeyer 50 ml de NaOH com essa concentração aqui, beleza? Não tô conseguindo ver. Então, vamos ver o cálculo aqui, ó. Molaridades. Isso aqui, então, é o que eu conheço, que é o da... Eu tenho todos os valores, que é o da base. Da base está dentro da Erlenmeyer. Então, 0,5 e 50 ml, 0,05, tá? Que 50 ml tem que dividir por 1000. E o HCl está lá na bureta. Então, 0,1 molar e o volume vai ser de 25 ml. Quando eu faço esse cálculo, para neutralizar no pH 7, que é o ponto de viragem, o volume que vai escoar aí de HCl vai ter que ser de 25 ml, que é exatamente a letra B aqui. Então, eu sei que nesse volume o pH é 7. Então, antes da viragem, 24,5, né? Tá aqui, ó, mesmo cálculo do exercício anterior. Como eu estou fazendo isso em termos de OH-, né? Porque o que eu conheço aqui, o que tem dentro da Erlenmeyer é soda, faz aqui, ó, número de mols de soda, que é a concentração vezes o volume, menos o volume de Na daqui, né? Aqui de HC, né? Bom, enfim. Aqui o volume, deixa eu só lembrar de uma coisa aqui, de HCl, né, aqui tá errado, é 25 ml, de 24,5, né? Então, deixa eu só arrumar aqui, HCl. Peraí, bom, então aqui é HCl. Então, aqui, quando eu faço esse cálculo, olha só, o que eu tinha na Erlenmeyer? 50 ml de soda, e aqui eu estou incorporando 24,5. Vai dar esse valor aqui dividido por 1000, 74,5 ml dividido por 1000. Concentração do H dá isso aqui, certo? O log disso vai dar 3,14. Como é OH, eu estou calculando o pOH. Menos 14, eu vou ter esse valor aqui de pH. E depois, qual o outro volume? Depois da viragem, que é 25,5. Então, nesse caso, todo o NaOH que estava na Erlenmeyer já reagiu. Então, eu tenho um excesso de HCl. Então, é direto, né? Vou calcular o H+, para calcular o pH direto. Então, concentração do HCl 0,1, escoa esse volume aqui, né, que é isso dividido por 1000, menos a concentração e o volume de soda. Qual que é o volume? Eu tinha 50 de soda, mais isso aqui, 75,5, dividido por 1000, 0,0755. Então, a concentração de H+ é esse valor, o pH é 3,18. Então, o perfil da curva, ó, é sempre volume em função do pH. Como isso aqui é uma basimetria, uma alcalimetria, né? Porque eu tenho na Erlenmeyer a soda, eu começo com pH alto. Então, em 10, ó, minha viragem é aqui, ó, né? Em 10,83, certo? Com esse volume aqui de 24,5. Então, era pH alto, no 7 ocorreu isso, e com 25,5, meu pH é 3,18, que é esse valor aqui. Esse perfil é decrescente porque aqui eu estou fazendo uma titulação com base e na bureta HCl. E esse perfil da acidimetria que a gente tinha feito anteriormente, ele cresce porque no começo eu tenho pH baixo, que eu tenho ácido, e depois eu aumentando com a base. Tá certo, gente? Então, os cálculos não são difíceis, a gente só vai trabalhar com cálculos mesmo de ácido base e ácido forte e base forte. E a teoria para algum deles fracos está lá no nosso material em PDF, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí. E eu quero que vocês façam a lista. Eu vou postar lá no e-mail e no Mentor uma lista, porque a nossa aula da semana que vem, na quinta, é EAD. Dia 9, já estava marcado em EAD. Coloquei para vocês me entregarem até no domingo, dia 12. Então, vocês vão ter mais de uma semana para fazer. São 6 exercícios, se eu não me engano, de volumetria de neutralização. E as respostas finais estão em negrito, tá bom? Então, o objetivo é que na nossa aula de EAD da semana que vem, vocês me mandem isso aí. Tá, gente? Pode me mandar por e-mail, tá? Fiquem com Deus, beijão.